5 princípios bíblicos para serem aplicados na criação de seus filhos. Eu trouxe 5 princípios, mas é claro que tem muitos outros além desses. Mas eu trouxe esses porque eu acredito que são fundamentos. São um bom início para você que está buscando mais conhecimento sobre como ensinar seu filho para que seu filho tenha uma vida que agrada a Deus. Então, o primeiro princípio é a oração. E ter uma vida de oração na caminhada cristã, ela é de grande importância, é essencial. E você, pai, mãe, eu sei que tem pais aqui que me assistem também nesse canal. Então nós, como pais, nós somos os intercessores dos nossos filhos. Nós somos o principal intercessor do nosso filho. Os filhos podem ter intercessores na liderança da igreja, algum familiar que exerce essa intercessão também na vida do seu filho. Isso é importante, não pode ser descartado. Mas eu quero trazer para você que você, pai e mãe, é o principal agente de oração na vida do seu filho, porque você gera o filho através da oração, não somente quando ele vai nascendo, está no ventre. Você ora para que seu filho venha com saúde, você ora para um momento do parto, para que seja um bom momento, uma boa hora, mas você continua gerando vida no seu filho através da oração. E quando chegam as situações de que você tem que tomar decisão na vida do seu filho, enquanto ele ainda está sob a sua responsabilidade, virão sim muitos momentos que a gente precisa tomar decisão e nós queremos que as decisões sejam as mais acertadas, né? E às vezes nós buscamos conselhos, orientação de pessoas de confiança, de autoridade, e isso também é bom, não que não possa fazer isso, mas eu quero que você entenda que você, como pai, como mãe, primeira atitude que você tem que tomar para ter a decisão certa é orar, buscar na oração essa orientação, essa direção. E quando você tem um relacionamento com Deus, você tem uma vida de oração, você conhece a voz de Deus, você reconhece a voz do Pai te orientando, então a melhor resposta e a única certa, ela vai vir de Deus. Por isso, uma vida de oração, ela é essencial. E o segundo princípio é o amor. Aí você pode pensar, mas eu já amo meu filho, tá tudo certo. Mas o que eu quero que você entenda é o amor que a Bíblia nos ensina a ter. É como você deve amar esse filho, como Deus o ama. O que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina sobre amor. A palavra nos diz que o amor ele é bondoso, ele é paciente, e esse é o modelo de amor que você deve ter com seu filho. E não é um amor que é muito disseminado por aí, muitas vezes um amor egoísta, um amor que busca só o interesse próprio, o benefício próprio. E nós fatalmente podemos cometer esse erro mesmo com os nossos filhos, quando deixamos de demonstrar esse amor por ele. Um amor sem merecimento, sem que ele mereça. Nos piores momentos, no momento de birra, no momento de impaciência, você demonstra esse amor para o seu filho, assim como Deus ama você e tem paciência com você, né? No trato de um pai com filho, você também exerce esse amor sobre a vida do seu filho com bondade. Mas como amar o filho assim? Quando você enxerga o amor de Deus sobre a vida dele, como Deus o ama. O Senhor nos entregou uma vida, né? A vida do seu filho, ela pertence ao Senhor, mas o Senhor entregou ela a você para você cuidar, e nós, então, como pais, ajudamos o nosso filho a se desenvolverem, ensinamos da forma correta, enxergamos ele da forma correta, e para isso nós precisamos buscar, então, o acesso a Deus, ao amor de Deus, para então termos essa capacidade que vem de Deus, é uma capacidade divina de amar os nossos filhos desse jeito, de amá-los como nós mesmos nos amamos. Então, quando buscamos esse amor de Deus e estamos nesse amor de Deus,
exercemos esse amor na vida do nosso filho. E o princípio número 3 é obediência. Em João 6,38, Jesus diz que desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus então veio ao mundo em obediência ao Pai. Ele veio em submissão à vontade do Pai. E nós, como cristãos, devemos cultivar uma vida de obediência, tendo como maior exemplo Jesus. Então, nessa vida de obediência, nós vamos ouvir os nãos de Deus. Esses nãos de Deus, eles não vêm com justificativa. Depois que passa um tempo, às vezes, de algo que aconteceu e Deus disse não para você, e depois de um tempo você reflete sobre aquilo e realmente vê que foi o melhor Deus não ter permitido que aquilo acontecesse, Deus não ter permitido que você desse aquele passo. E nós, como pais, devemos então transmitir essa mesma obediência, você obedecendo a Deus, transmitir esse mesmo exemplo de obediência à vida do seu filho, mostrando para ele que o não, que muitas vezes nós falamos para ele, é uma proteção, é uma forma de que ele está seguro que você está tomando a melhor decisão para ele e que futuramente ele vai ver que realmente você estava o protegendo. Então, não tenha medo de falar um não para o seu filho da forma correta, em amor e ensinando a ele, e muitas vezes sem justificativa, assim como Deus também não nos dá os não justificados. Então você sendo esse primeiro exemplo de uma vida em obediência, que obedece ao Senhor, as promessas que se cumprem na vida de quem obedece ao Senhor, e isso agrada a Deus. E o quarto ponto é o devocional. E aqui eu quero destacar o devocional em família. E sim, é muito importante que você ensine e que você tenha também como princípio o seu devocional, o seu momento com Deus sozinha. Mas os nossos filhos aprendem sobre comunhão primeiro em casa, em família. Então você precisa cultivar esse momento devocional em família como aprendizado para o seu filho. Ele precisa crescer num ambiente onde isso é comum a ele. Não só compartilhando de momentos de uma refeição juntos, um lazer juntos, assistir a um filme em família, mas você compartilhar a vida espiritual com o seu filho. E isso é no momento de devocional, é o culto em família, um culto doméstico. E você pode fazer isso de maneira muito simples, muito objetiva, rápida ali para o seu filho entender. Um bom exemplo é trazendo um versículo da Bíblia e trazendo um ensinamento de forma prática. Algo que você coloca no meio da família, na realidade de vocês. Traz como exemplo de vida o que vocês estão vivendo no momento ou algo que vocês já passaram. Às vezes, passamos por uma situação, vivemos algo em Deus, um testemunho de vida muito forte, muito bonito, de milagre. E compartilhamos isso na igreja, testemunhando na igreja. Conversamos com amigas, falamos com familiares. E muitas vezes os próprios filhos não sabem o que você viveu. Eles nunca ouviram de você isso. E o momento devocional, um momento em família, é um ótimo momento para você trazer isso para o seu filho, para você contar os testemunhos do que Deus fez na vida de vocês, às vezes antes mesmo dele nascer. Você tem um testemunho no início do seu casamento, no início da sua vida, quando você era criança. E você contar isso para o seu filho, isso impacta a vida dele, porque ele vê que você é um testemunho vivo, que você tem uma vida prática com Deus. Assim, não fica só na leitura da Bíblia, não fica só nos personagens bíblicos de tanto tempo atrás. Você traz para o ensinamento de hoje, você traz para a vida prática da sua família, do contexto familiar de vocês. Então, esse culto doméstico, esse culto em família, é um momento que você pode sempre trazer o que Deus está fazendo por vocês como família. E nós vamos então para o quinto princípio e o último, que é a identidade. E nós, como pais e mães, somos responsáveis por ensinar o filho o caminho que ele deve andar, para que ele não se desvie dele. Mas como a afirmação da identidade dele no Senhor traz uma segurança maior de que ele vai seguir esse caminho? Quando ele entende
que a vida dele é para glorificar a Deus. Ele nasceu para glorificar a Deus. Que Deus fez planos para ele muito antes dele nascer. Que Deus pensou nele. Que Deus tem um caminho para ele seguir. Que Deus está vendo ele em todas as situações. E essas afirmações, somos nós, Pai, que temos essa responsabilidade de fazer isso nos nossos filhos, de exercer isso sobre eles, de comunicá-los a eles sobre isso, de falar com eles sobre isso. Então, à medida que ele vai crescendo, e você já pode perceber o temperamento do seu filho, você já começa a reconhecer quais são os pontos fortes dele, também as fraquezas, as suas habilidades. Então você, como mãe, você vai construindo na vida do seu filho, e claro, pedindo sabedoria a Deus para isso, mas você vai construindo nele essa afirmação da identidade dele. Você identifica as habilidades dele e sempre traz para ele que Deus o fez assim, que isso ele pode usar para glorificar a Deus em qualquer situação que ele estiver. Isso então vai gerando nele um sentido de propósito, um alvo a ser seguido. E isso não é algo aleatório. Deus deu a ele então essas habilidades e você vai adquirindo essa prática de afirmação sobre Deus, da identidade de Deus sobre a vida do seu filho. Vai exercendo isso na vida dele. E para isso, você precisa então ter claro primeiro em você, para você aplicar esses princípios na criação dos seus filhos. Você precisa ser o maior exemplo. E quando tudo isso é uma prática na sua vida e os seus filhos veem isso, e quando você traz a eles sobre o que você quer ensinar, para ele não vai ser muita novidade, porque ele já viu em você, ele já está acostumado a ver que realmente uma vida cristã, baseada em princípios, nessa caminhada com Deus, ele já consegue enxergar em você como um testemunho de que ele pode seguir essa vida, ele vai colher os benefícios, as promessas que o Senhor tem para a vida de quem anda em seus princípios, obedece a palavra de Deus, tem uma vida de oração, tem um devocional. Então, é isso que nós precisamos ter firmes e como fundamentos para a criação dos nossos filhos, buscando o melhor para eles. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos que falam sobre como você pode discipular o seu filho, falam também sobre a missão de ser mãe. Se você está buscando mais conhecimento, use esse canal como ferramenta para você ser mais habilitada na criação dos seus filhos à luz da Bíblia. Se você não é inscrita, inscreva-se nesse canal. Deixa aqui o seu comentário, sua sugestão, sua opinião. Compartilhe também com uma amiga, com uma irmã, no grupo da família, no grupo da igreja. E eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!